Todos assentados em nome de Jesus, aleluia. União masculina louvando ao Senhor, aleluia. Que todos vocês dessem a mão e falassem amém. Um amém de louvor a Jesus, assim seja o nosso louvor. Aleluia, de glória daremos a quem tudo por nós suportou. Até hoje por nós intercede, junto ao Pai quando nos resgatou. Santa, a cidade é santa, a cidade é santa, de majestade, poder, poder, poder. Santa, a cidade é santa, a cidade é santa, de majestade, poder, poder.
para sempre. Aleluia! Aleluia! Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. As nações andarão em sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, Aleluia! Aleluia! de jaspe é o seu muro. Além do rio azul, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro,
mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio Em breve estaremos lá, e muito em breve estaremos lá, e não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. Tocaremos a face do nosso mestre querido, aleluia, nunca mais, nunca mais. A morte vai nos separar, nunca mais a tristeza vai nos alcançar, aleluia. Além desse rio, e falta pouco, persevere a sua fé, mantenha a sua fé, porque já já estaremos nas bordas do Cordeiro, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Peço à igreja que esteja de pé em nome de Jesus. Vamos fazer nossa leitura introdutória com o nosso pastor Jair. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Está do nosso tema, Apocalipse 21:5, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos ler o nosso tema em Apocalipse, capítulo 21, no versículo 5. E diz assim: E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esta manhã a qual estamos passando aqui. Esse andamento tão maravilhoso desse culto, Pai amado. Nesta manhã que estamos respirando esse ar puro. E assim te louvamos, te agradecemos por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Chamar aqui o nosso pastor Ademir para orar pelo nosso preletor desta manhã, pastor João Neres, entregá-lo nas mãos do Senhor, embora ele já esteja. A paz do Senhor, igreja. Soberano Deus e eterno Pai. Pai, nesta manhã eu quero te apresentar o teu filho, Senhor, ao qual o Senhor vai fazer uso, ó Pai, da tua palavra. A tua palavra, Senhor, ela é pura, Senhor. A tua palavra muda, transforma e edifica o ser humano. Por isso, Senhor, abençoa ele nesta manhã, a tua família. Toma em tuas mãos, Pai. Pai, que nesta manhã venha ser manhã de bênção. Assim eu te peço e assim eu quero te agradecer nesta manhã. Em nome de Jesus e amém. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 2, versículos 1 e 2. Primeiro livro dos Reis. Como a gente está saindo da escola dominical para o culto, sempre lembrando os irmãos que não existe primeira Reis, tá? Falamos erradamente quando assim dizemos. É primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas. Só as epístolas é que são primeira Coríntios, segunda Coríntios e etc. Porque são cartas. Como são livros aqui, vamos ler então em 1 Reis, ou primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículos 1 e 2. Ele diz assim: E aproximando-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. Amém. Podeis sentar, meus irmãos? Aleluia. Em homenagem aos nossos irmãos, aos varões, que nesse dia estão em festa, estão na direção desse trabalho, eu quero trazer uma breve meditação para nós, nesse texto que nós acabamos de ler. Davi estava passando o seu cajado.
passando o seu cetro de rei. Davi estava transferindo sua autoridade para seu filho Salomão. Vale lembrar aos irmãos que Davi foi o maior rei de Israel. O primeiro rei de Israel foi Saul, reinou 40 anos. O segundo rei de Israel foi Davi, reinou 40 anos. E o terceiro rei foi Salomão, e reinou também 40 anos. Davi, nesse momento, poderia dizer a Salomão: Salomão, para você ser um bom rei, você precisa fazer administração de empresas. Talvez Davi dissesse: Salomão, você precisa fazer um curso lá com o sacerdote no templo, porque o governo aqui é um governo teocrático, você tem que saber de Bíblia. Ok, isso também fazia parte, seria bom, até porque ele não daria aqueles vacilos que ele deu no final do seu reinado, né? Ele fez algumas bobagens, talvez por falta de temor ao Senhor. Davi poderia ter dado diversos conselhos para um rei novo, mas a palavra principal, e dentro dela estariam todos os demais conselhos, foi: meu filho, seja homem. Aleluia. Meus amados, nós estamos vivendo um tempo de falta de homem. E as irmãs fiquem tranquilas que essa palavra não é só para varões. Quando eu estou falando de falta de homem, é falta de pessoas de caráter. Homem aqui não é no sentido físico, homem aqui é no sentido moral. Nós vivemos uma época, os dias de Noé, como os dias de Ló, em que uma grande dificuldade no Brasil e no mundo não são de bons administradores. A dificuldade não é de pessoas formadas. Viram quantas pessoas formadas foram naquela dita CPI? Falaram e não foram ouvidas. E outras pessoas desfizeram. Pessoas formadas existem aos montes. O que o Brasil precisa na vida pública é de homens. Homens íntegros, homens de caráter, homens capacitados para administrar. No início do mês passado, nós tivemos o privilégio, como eu disse aos irmãos, de participar do batismo do Roberto Jefferson. E naquele dia, pastor, eu não dei um testemunho porque tinha muita gente e a gente estava ali na programação acelerada, né? Muita coisa na cabeça. Eu, pastor Jean, não tinha dormido quase, a noite toda ali preparando o evento. Mas eu me lembro que no ano de 2007, mais ou menos, quando surgiu aquele escândalo, que começou no Brasil, né? Que veio culminar depois na Lava Jato. E naquela época uma irmã veio dos Estados Unidos, ela é missionária, minha amiga, irmã de um pastor amigo meu, missionária lá do Pará inclusive. E ela disse que um apóstolo, que é o pastor dela, nos Estados Unidos, chamado Jefferson, por coincidência, havia dito para ela que Deus revelou a ele que naquele ano ele estava tirando a tampa da fossa do Brasil. Olha que coisa. E eu escutei calado. Me lembro muito bem que era o mês de junho, porque era o mês de jejum pelo aniversário da Assembleia de Deus. E eu me lembro que era junho. Pois bem, naquele ano, em setembro, estourou esse escândalo, né, do mensalão, onde o Roberto Jefferson foi condenado e depois perdeu o mandato, etc. Sendo que ao ser condenado ele delatou todo mundo, né? E aí estourou um grande escândalo no Brasil. Então naquele dia nós tivemos a honra de participar de algo histórico, porque eu entendo, pela fé, pelo que tem acontecido no Brasil, eu entendo que Deus está trabalhando para sepultar essa velha política e ressuscitar um novo tempo, com homens de bem, homens de verdade, homens direitos, para fazer a diferença nessa nação. Você crê? Diga amém? Amém. Aleluia. E eu creio que aquele batismo, o irmão é com ele, o testemunho é com ele Deus, né? Nós fizemos a nossa parte. Mas eu creio que nós também, pela fé, estávamos ali sepultando um velho Brasil
e para a glória de Deus, ressuscitando um Brasil que está surgindo, aleluia, para fazer a diferença no cenário mundial. O motivo de tanto ódio pelo Brasil e de tanta guerra contra a nossa nação é que eles sabem o que o Brasil pode ser no cenário mundial. Somos ricos, somos um país abençoado. E aqui eu quero dizer para os irmãos, como igreja do Senhor, tenho ouvido desde a minha juventude, estou com 55 anos, e desde a minha juventude eu ouço que o Brasil será um celeiro de missionários. E eu continuo crendo nessa palavra. Você crê? Diga amém. Amém. Aleluia. E eu creio que nesse tempo do fim, Deus está levantando uma geração de missionários nessa nação. Davi disse: Salomão, meu filho, seja homem. Poderia ter dito: seja um bom rei, seja formado em administração, faça pós-graduação, consulta os sábios. Tudo isso é importante, Salomão. Mas a primeira coisa que você tem que ser é homem. Porque se você não for homem, não adianta ter o anel, não adianta ter o cetro, não adianta ter o trono de ouro, não adianta o templo construído. Salomão, meu filho, seja homem. Aleluia. E daqui, meus irmãos, nós vemos que Deus, ele trabalha sempre na mesma linha, né? Quando Deus mandou que Moisés escolhesse pessoas para o ministério, Êxodo capítulo 18, versículo 21 diz assim: E tu, Moisés, dentre todo o povo procura homens capazes. Aqui é o conselho de Jetro. Tu procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Eu coloquei aqui: homens para o ministério, para ser parte do ministério, para ajudar na casa do Senhor, é preciso que nós sejamos homens. E mais uma vez eu digo para as irmãs, isso vale para vocês. Eu tenho 3 irmãs, Socorro, Isabel e Berenice. De vez em quando eu brinco lá no grupo que as 3 são mais machas do que os 6 homens. Elas são, não é brincadeira não, elas nos botam no bolso. No dia que Daniel estava na CTI, eu fiquei em casa orando. Eu ministrei daqui, eu orei. A Isabel foi lá no hospital e deu volta lá no hospital e ungiu as paredes e ficou lá clamando. Minhas irmãs são assim de resolver o negócio, entendeu? A mais velha a gente chama ela de delegada, porque se ela chegar no hospital, ela não fala com nenhum funcionário. Eu quero falar com o diretor. Eu falei: não, mas senhor, fale comigo. O senhor é o quê? O diretor? Não, eu quero falar com o diretor. Ela aprendeu com meu pai era assim. E eu glorifico a Deus pela vida das minhas irmãs, porque elas são filhas de um velho macho, homem, Manuel Nery de Alencar, 2º ano primário, semi-analfabeto, que leu a Bíblia toda 3 vezes. Um dia ele entrou na delegacia, o pastor Celso tinha um primo nosso, fez umas besteiras lá, se envolveu com coisas erradas, assalto a banco, e a polícia estava interessada mais no dinheiro do que no meliante. Porém a polícia prendeu a irmã do rapaz, para ver se o rapaz aparecia, né? Se hoje já tem ilegalidade, imagina naquela época, anos atrás, né? Fazia o que queria. Prendeu a irmã do moço para ver se ele aparecia. O velho Manuel Nery de Alencar pegou uma Bíblia daquelas pentecostal, uns 5 quilos, paletó e gravata, foi na delegacia e disse: bom dia, quero falar com o delegado. E o moço falou: qual o nome do senhor? Manuel Nery de Alencar. Mas, seu Manuel, eu posso lhe atender. O senhor é o delegado? Disse: não, então eu quero falar com o delegado. E ficou andando para lá e para cá, a Bíblia aqui embaixo do braço, aqui, ó. E aí fala com um, fala com o outro. O policial foi lá e falou: doutor, quer falar com o senhor. E só quer falar com o senhor. Ele entrou e disse, o delegado atendeu, disse: delegado, a Bíblia diz que o justo não paga pelo pecador. O delegado disse: seu Manel, aqui não tem história de Bíblia não, aqui é a lei. Ele disse: se o senhor não conhece a Bíblia, o senhor é um tapado. Meu Deus. Porque os maiores homens da história, os presidentes dos Estados Unidos, todos eles têm uma Bíblia de cabeceira. E o delegado ficou impactado e ele disse: se o senhor não soltar a menina, eu vou chamar a imprensa. Aleluia. Na mesma hora ele soltou. Na verdade a igreja tinha, de fato, coronéis, tinha pessoas da imprensa. E o velho não foi bobo, ele lançou a Bíblia na frente e depois disse: se o senhor não soltar,
Estou trazendo a imprensa aí. O delegado soltou na hora. Solta a moça. Tinha nada a ver, né? A moça presa. Mas, queridos, eu estou falando isso para resumidamente dizer que nós estamos num tempo de restaurar a identidade de homem. Minha esposa tem dirigido o círculo de oração ali em São Cristóvão e todas as quintas tem orado nesse sentido. Não é desfazendo das mulheres, entenda. Quando eu falo homem aqui, eu estou falando no sentido moral da palavra e não apenas da masculinidade. O homem é o chefe. Deus escolheu ele, fez a sua imagem e semelhança. Então, quando você olha para o seu marido, você está olhando para Deus. Quando você olha para o seu pai, você está olhando para Deus. Você olha para o seu irmão mais velho, você está olhando para Deus. Foi Deus que criou isso. Não foi o homem, não é a ideologia de gênero que vai mudar isso. E a mulher, da mesma forma, ela também é a imagem e semelhança de Deus, mas ela está debaixo dessa autoridade e ela será muito mais feliz quando ela entender que Deus criou macho e fêmea e deu ao homem a chefia da casa. Não é para ele chutar a mulher, não é para ele desfazer, não, é para ele simplesmente, ele é o diretor e ela é a vice-diretora, ele é o piloto, ela é a copiloto, ok? É simplesmente para andarem juntos, né? Submissão é na mesma missão, todos nós sabemos disso. Mas o que eu quero dizer para os irmãos e aplicar nesta manhã é que nós estamos em falta de pessoas de caráter em todas as áreas. Deus precisa de homens para o ministério. Se Deus estivesse aconselhando aqui um obreiro novo, ele dizia igual Davi disse para Salomão: meu filho, se você tiver um curso teológico é bom, se você tiver uma experiência, maravilha, se você já pastoreou como auxiliar, amém, mas a primeira coisa que você tem que ter para o ministério é essa: seja homem. As maiores problemáticas, as maiores dificuldades que os pastores já tiveram no seu ministério foi porque colocaram pessoas que não eram homens. Homens de caráter, homens de verdade, pessoas confiáveis. E o texto aqui é claro, o texto diz: homens capazes, então existe um preparo. Homens tementes a Deus, foi falado aqui agora há pouco, temor ao Senhor. O irmão citou o Salmo 111, versículo 10. Gravei e nunca mais vou esquecer, porque eu só conhecia lá em Provérbios, ele já jogou para Salmo, tá vendo? Saí daqui aprendendo hoje. Provérbios também fala, né? Mas aqui em Salmos também diz: homens tementes a Deus, homens de verdade. Epa, pastor Celso, então quer dizer que tem homem de mentira? Sim, porque se está mandando escolher homem de verdade, é que tem homens de mentira, e hoje é o que mais tem, né? A gente sabe. Homens que aborreçam a avareza. Falamos agora há pouco aqui de oferta, né? E como tem pessoas que se opõem, né? Tem uma geração aí na internet. Antigamente eu discutia na internet, depois eu parei de perder meu tempo. Agora eu vou fazer live todo dia explicando a Bíblia, que é muito melhor para mim. Mas tem uma geração de antidizimistas na internet, que eles acham que sabe tudo e não sabem nada. Dízimo é princípio, dízimo não é da lei. Ah, mas o dízimo era do levita. Mentira! Abraão deu dízimo, não tinha lei. Jacó deu dízimo e não tinha lei. Se eu tenho dois exemplos antes da lei, como eu posso dizer que o dízimo é da lei? O dízimo é um princípio que já existia e que foi inserido na lei. Então nós temos que seguir isso como um princípio, né, de obediência ao Senhor. Homens que aborreçam a avareza. E põe eles então, aí sim, se eles tiverem esse requisito, se eles forem capazes, preciso capacitação, né? Temente a Deus. Se forem homens de verdade e aborrecer a avareza, aí você põe sobre maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. A partir de aqui, Moisés teve um ministério muito mais feliz, muito mais abençoado, porque agora ele tinha auxiliares, agora ele tinha os clones de Moisés. Ao invés de um Moisés, ele agora tinha vários. É assim que a igreja funciona. Mas é preciso que esses liderados sejam primeiramente homens, depois eles sejam inseridos então para o ministério. Louvado seja Deus. Eu quero ler mais um texto, Neemias capítulo 4. Neemias
capítulo, eu não anotei esse aqui, 4, versículos 13 e 14. Neemias. Esdras, Neemias. Neemias 4, 13. Olha que interessante, diz assim: por isso eu pus nos lugares baixos, atrás da muralha, e nos lugares mais altos, pus o povo segundo as suas famílias, e com as suas espadas, e com as suas lanças, e com os seus arcos. E eu olhava e me levantava e dizia aos nobres, e aos governantes, e aos restantes do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, que é grande e terrível, e luta pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, e vossas esposas e vossas casas. Amém. Ele está falando aqui de sentinelas. Ele está falando aqui de pessoas que Neemias colocou como segurança nos muros. Deus precisa de homens para o ministério, amém? E Deus precisa de homens para proteger a família. Esses homens foram colocados estrategicamente por Neemias para proteger os muros de Jerusalém. Deus está cobrando de mim, pai, de você, mãe, de nós líderes, para que nós protejamos os nossos filhos dessa ideologia maldita que entra de todas as formas, a ideologia de gênero, tentando assolar a família. Eles vêm de um jeito, aí você está lá de sentinela. Aqui não, Satanás, está repreendido. Mas só que ele vai pela porta do fundo, entendeu? Aí chega lá, tem que ter outra pessoa da família, estender a mão e está repreendido em nome de Jesus. Amém. Ou seja, nós temos que ser sentinelas das nossas famílias. Meu filho Salomão, seja homem, homem para o ministério, homem para proteger a tua casa. Nesse tempo de internet, de vez em quando a gente pega a minha esposa, a pastora Márcia, ela está com fone de ouvido e às vezes ela não sabe que ele está com fone, às vezes fala mais alto do que o normal, né? E ela está assistindo um negócio, ela acha aquilo um absurdo, ela fala: está repreendido em nome de Jesus. Aí eu e o Naum, a gente está na sala e fala: aleluia. Porque tem coisa que a gente vê que se você assistir muito tempo, você morre. Essa tal CPI aí, eu botei na internet outro dia, se você assistir 5 minutos, é capaz de você ter um infarto. Porque você vê tanta coisa assim fora da linha nos nossos dias, na internet em geral, com essa onda de fake news, né? É informação de lá, informação de cá, que você fica: meu Deus do céu. Mas é preciso que nós sejamos sentinelas da nossa família. Eu anotei aqui: homens para o ministério, com essa capacitação, com essa qualidade que Deus exigiu para serem auxiliares de Moisés. Homens para preservar a doutrina. 2 Timóteo 2,2 diz assim: e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, Paulo falando a Timóteo, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então, até para guardar a doutrina, tem que ser homem. Aleluia. Louvado seja Deus. Paulo está dizendo: Timóteo, seja homem, guarde essa doutrina que eu te passei, e você passa como eu te passei para outros. Paulo disse assim: olha, o que eu recebi do Senhor é o que também vos ensinei. Eu não recebi de nenhum homem. Paulo recebeu direto. Paulo foi lá na montanha, querido. Foram 3 anos, tá? Se você ler Gálatas, e se você assistir aquele filme Paulo, Apóstolo de Cristo, eu recomendo para os irmãos, é maravilhoso. No filme, o Lucas pergunta: Paulo, por que você passou 3 anos na Arábia? E ele diz: porque os 12 passaram 3 anos com ele, e eu tinha que passar no mínimo 3 também. Querido, combina com o que está na Bíblia, porque a Bíblia diz que esses 3 anos ele foi para a Arábia. Querido, Paulo foi botar as coisas em ordem, foi entender o que estava na lei, nos pergaminhos, e só depois ele voltou a Jerusalém, pediu a autoridade dos apóstolos, e então ele partiu para alcançar as nações. Paulo era um homem, um missionário, um homem de Deus. E ele agora diz para o seu discípulo Timóteo
que ele honrosamente diz, meu verdadeiro filho na fé. Ele está dizendo em outras palavras, Timóteo, seja homem. Aquilo que eu passei para você, passe também para homens fiéis, que guardem e preservem a doutrina em nome de Jesus. Deus está cobrando de mim e de cada um dos irmãos que nós venhamos preservar aquilo que esse homem de Deus cavou aqui durante cerca de 40 anos. Ele o fez não pela sua capacidade, mas porque Deus deu a ele capacidade. Mas é preciso que homens fiéis continuem com a mesma doutrina, com a mesma visão missionária. Aleluia, para que o Senhor possa continuar abençoando em nome de Jesus. Homens perfeitos, a Bíblia diz lá em Daniel, quando for escolher aqueles jovens, que eles deveriam ser sem defeito algum. Daniel 1:4, instruídos em sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras dos caldeus. Aqui, meus amados, eu faço um destaque para os irmãos, para as irmãs, principalmente para vocês jovens. A capacitação também é necessária. Nesse momento de um governo diferente no Brasil, nós estamos vendo a dificuldade de se colocar um ministro da educação que seja contra a ideologia de gênero, porque toda pessoa que você colocar em alguma pasta, eles atacam de tudo que é forma, e falta gente formada, capacitada em determinadas áreas. Eu glorifico a Deus quando eu vejo jovens tocando. Eu sou da Marinha, eu sou fuzileiro naval, meu filho mais velho é piloto, é capitão, tenente já, mas vocês como músicos, tem vaga na Marinha, no Exército, na Aeronáutica, em todas as polícias, né? É uma porta que se abre. Eu perdi uma grande chance na minha vida, porque Deus me deu a cola da prova e eu não acreditei que Deus dava cola de prova. Eu não sei porque que Ele viu em mim que Ele me deu a cola da prova. Eu tinha 10 questões de uma prova que eu fiz e caiu, mas eu achei que aquilo não ia acontecer, e aconteceu. Estava lá no meio da prova e eu perdi um concurso para capelão naval. Tá? Era para eu ter saído como capitão de corveta, eu estou na reserva como suboficial, que é o mesmo que subtenente. Mas eu não tive a sabedoria de aproveitar aquele concurso que foi em 2004. Vocês que são novos, existem capelães na aeronáutica, na marinha, no exército, nas polícias. O que é que o capelão faz, pastor, no quartel? Ele tem uma sala, uma mesa, e ele atende as pessoas. Um gabinete pago pela marinha, pago pelo exército, pela aeronáutica, um salário de cerca de 12 mil, para você ser pastor dos recrutas. Tá bom não? Ou é melhor rodar no Uber? Não é uma benção um negócio desse? É preciso só que você tenha um curso teológico. Na igreja tem seminário, pastor? Tem. Seminário. Se você quiser, você pode fazer a faculdade Boas Novas online, que tem lá em Manaus. Entra aí. Hoje a gente faz de qualquer lugar, né? Você entra à distância, faz. Tantas outras faculdades que tem teologia, só precisa ter um curso teológico. Não precisa ser reconhecido pelo MEC, precisa ser reconhecido pela tua denominação. A rúbrica do Pastor Celso Brasil te autoriza a participar do concurso de capelão. Pessoas capazes, esses meninos aqui foram escolhidos na Babilônia porque eles tinham um diferencial para estar no palácio. Quantos de nós poderíamos estar hoje lá em Brasília? Ah, pastor, para ser político? Não. Para ficar por trás dos bastidores como Daniel, para quando o rei tivesse um sonho, aleluia, Daniel dizer, rei, conta o sonho, aleluia. Eu tenho um pastor que eu conheço que disse, ó, Deus tirou o sonho da mente de Nabucodonosor, para que somente Daniel recebesse e pudesse glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Quando chegou aquele episódio do Mene, Mene, Tekel, Parzim, já era o rei Belsazar, que é filho de Nabonido, que a Bíblia não cita, ali já é um neto, e ele dá uma festa para 1000 convidados, profana as coisas sagradas, e a mulher de Belsazar diz, chame Daniel, porque ele tem o espírito dos deuses santos. É preciso que você tenha a formação para estar em determinados lugares, mas o diferencial vai ser que você seja homem de Deus, mulher de Deus, adolescente de Deus, de caráter, de moral. E aí
Quando ninguém conseguir resolver, vão dizer: chama fulano, que ele tem o Espírito de Deus. Aleluia. Para encerrar, meus amados, Paulo termina a sua última carta, carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo 3, 16, 17, diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Aleluia. A palavra é que irá instruir, jovens. Leia a Bíblia toda. Se não leu ainda, está devendo para o Manuel Nery de Alencar, segundo ano primário, semi-analfabeto. Leu toda 3 vezes, de capa a capa. Se ele leu gaguejando e você já tem o 2º grau e não leu ainda, pelo amor de Deus, quando eu voltar aqui, pastor, na próxima vez, vou perguntar, todo jovem vai ter lido, né? E agora a gente não tem que mais ler só, é ler e escrever ainda, ó. Que bênção, né? O pastor Samuel me deixou arrepiado. Todos lendo a Bíblia em 1 minuto. Como ninguém pensou nisso antes, gente. Aleluia. Parece difícil? Não é difícil. São 1189 capítulos. Se você quiser ler aí em 20 minutos, basta que 1189 pessoas leiam um capítulo, cada um lê um capítulo, né? E são 31.173 versículos. Ou seja, em 1 minuto eles conseguiram ler a Bíblia toda. Então, meus amados, Davi disse para Salomão: meu filho, seja homem. Eu digo para os varões: sejam homens, homens de Deus, homens capazes, homens aptos para o ministério, homens que protegem as suas famílias, que estão ali. E como é proteger? É só comprar uma pistola, comprar um fuzil que o presidente vai liberar? Não, eu até queria, que eu moro lá na fazenda, dentro do mato pode, mas não é isso não. É proteger com oração, é proteger com a palavra, é proteger com o jejum. Aleluia. É proteger com as armas espirituais. Paulo disse que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Aleluia. Louvado seja Deus. Homens que preservam a doutrina, jovens que conhecem a palavra. Jovem, dos 15 aos 18 eu li a Bíblia toda 3 vezes, e eu confesso a vocês, nos meus 30 anos de fuzileiro, no meu tempo de marinha, em todo lugar onde eu passei, a Bíblia me fez muita diferença. Louvado seja Deus. Muita diferença. E esse filho mais velho, que hoje é capitão, em 2006, antes dele ir para o colégio naval, ele bateu lá no quarto. Eu ainda estava dormindo, era um sábado, ele ia no domingo de manhã. Ele disse: pai, eu vou ali na varanda, vou ler os últimos 10 capítulos da Bíblia. Quando eu terminar, o senhor vai lá para orar por mim. Antes dele entrar na carreira militar, ele leu a Bíblia toda. Louvado seja Deus. Aleluia. Hoje ele é o Nasson. Nasson é capitão da tribo de Judá, o mais novo é o Naum. E ele já viajou 44 países. Não pela marinha, 25 pela marinha e o restante por conta própria. Ele fundou uma agência de viagem. Tem um blog, pode acessar, fazer uma propaganda aqui. É faculdadedeviagens.com. Faculdade de Viagens no Instagram, só procurar. Faculdade de Viagens é o meu filho. E o blog da esposa dele é O Mundo no Giro. E eles já viajaram aí o mundo todo, ele e 44 países, para a glória de Deus. E eu me lembro que Deus disse que eu ia rodar a terra, pastor. Eu não saí do Brasil. Mas o meu filho foi. E a Bíblia diz que os filhos são flechas na mão do valente. Aleluia. Onde eu não pisei, meus filhos vão pisar. Aleluia. Aquilo que você não conquistou, nosso tempo era mais difícil, mas você lança a flecha, tuas flechas vão entrar por ti. Aleluia. O meu mais novo ainda está em casa em dezembro, vou fazer o casamento dele. Naum Emanuel, nome de profeta. É uma flecha polida, estou preparando. Aleluia. Em dezembro ele vai ser lançado. Vou ficar livre para as missões, tá, pastor? Amém. Estou me apresentando aqui. Okay, livre para os congressos, tá bom? A partir de dezembro estou livre, leve e solto para a glória de Deus. Aleluia. Com os 2 filhos casados, só eu e a pastora Márcia para rodar o mundo. Aí vamos começar nossas viagens. Aleluia. Meus irmãos, que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus.
que entendam essa palavra, meu filho Salomão, seja homem, que ela vale para homens, mulheres e crianças. Homem no sentido pleno, no sentido ético, no sentido moral da palavra. Pessoas que fazem a diferença, pessoas retas, pessoas probas, que atuam com probidade administrativa, com lisura. Deus está varrendo no Brasil. Deus está tirando muitos ímpios. Irmãos, eu vou confessar aqui antes de entregar o microfone. Tem pessoas que eu vejo como deputado e senador que eu fico escandalizado. Eu falei, como é que um meliante desse tem um cargo desse nível? E aí por que não tem homens de bem lá? Ah, porque disseram há tempo atrás que a gente não podia participar de nada, né? Ou disseram há algum tempo atrás que o crente só podia fazer o primeiro grau e orar. Não. Seja homem, se forme naquilo que é melhor. Quando eu fui fazer o seminário, eu nem sabia o que era teologia e eu vi uma placa escrito bacharel em teologia, Seminário Batista do Sul do Brasil. Eu falei, que é isso, teologia? Eu falei, aquele negócio entrou, pastor Celso, igual uma flecha no meu coração. Teologia, eu tinha tentado fazer direito. Aí fui lá, me inscrevi, fiz 5 anos estudados, num período de 6, porque eu parei 1 ano. 5 foram estudados. O Seminário Batista do Sul é uma das instituições mais sérias e o seminário mais pesado do Brasil. E eu não sabia porque eu estava ali. Depois Deus me levou a diversos lugares e aquilo que eu investi, que era caríssimo, o Seminário do Sul é como se fosse hoje R$900 a mensalidade. E teve meses, pastor Celso, que eu tive que decidir, ou eu pagava o seminário ou eu fazia compra. E eu louco como era, hoje eu sou menos louco, naquela época era mais. Eu paguei o seminário. E Deus proveu, nunca passei fome, nem mendiguei o pão. Mas eu paguei o seminário para a glória de Deus. E hoje eu dou aula em várias instituições, sou convidado para vários lugares. Deus estava me preparando para algo que eu não sabia o que era. Então, jovens, se prepare no melhor. Se puder ir para aquelas academias de alto nível de música, vá. Se puder fazer a melhor faculdade, faça. Mas acima de tudo, seja homem, seja mulher de Deus, seja um adolescente santo como Daniel, para quando o rei da Babilônia precisar de um conselho, ele não chamar um ímpio, chamar o jovem crente, a jovem crente, o homem de Deus, e dizer, irmão, você tem um brilho diferente nos olhos, ora por mim, o que é que eu faço? Você não está no governo da Babilônia, você pode não estar no governo do Brasil, mas por trás, você pode estar assessorando, aleluia, o homem principal da nação. Olha como Deus faz, aleluia. É mais do que ser um presidente, é mais do que ser um rei, é você assessorar para que as nações sejam abençoadas através do seu conselho. Que Deus abençoe em nome de Jesus e que nós possamos fazer parte dessa nova geração de homens de fé, homens de Deus, homens de verdade, homens tementes, homens de oração, homens de jejum, homens que protegem a sua casa, a sua família, homens que investem nos seus filhos como flechas na mão do valente, e quando eles estiverem prontos, lançá-los-ão às nações para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.